Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 12 de agosto, às 9 horas e 14 minutos, para darmos início à 22ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes os vereadores Paulinho dos Condutores, Valmir do Parque Meia Lua, Arildo Batista, Luiz Flávio, Lucimar Ponciano, Juarez Araújo, Patrícia Juliane, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. Temos quórum, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, a vereadora Lucimar Ponciano proceda à leitura de um trecho da Bíblia.
Saudações a todos. Isaías capítulo 44. Só há um Deus. Assim diz Yahvé, o Rei de Israel, Yahvé dos exércitos, o seu Redentor. Eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há Deus. Quem é como eu? Quem clame, quem anuncie, quem o declare na minha presença. Desde que estabeleceis um povo eterno, diga a ele o que se passa e anuncie o que deve acontecer. Não vos apavoreis, não temais, não vô-lo dei a conhecer há muito tempo e não anunciei? Vós sois a minha testemunha. Porventura, existe um Deus fora de mim? Não existe outra rocha. Eu não conheço nenhuma. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, na presente data de 12 de agosto de 2020, nos termos da Lei Orgânica do município de Jacareí e do regimento interno desta Casa Legislativa, tenho a honra de conduzir o ato de posse do senhor Fernando Sodré, mais conhecido por Aderbal Sodré, como o chamarei doravante, que hoje assume o mandato de vereador da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Jacareí, em razão da renúncia do vereador Fernando da Ótica Original. Assim, peço ao senhor Aderbal Sodré que venha até a mesa para que formalizemos a sua posse. Muito embora o regimento interno desta Casa dispense o suplente que já proferiu o compromisso de posse uma vez na legislatura de fazê-lo novamente, dada a circunstância especial da assunção da sua titularidade do mandato, o senhor Aderbal Sodré concordou em proferir o compromisso nesta ocasião. Desse modo, peço ao senhor Aderbal Sodré que levante a mão direita e repita comigo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar de Jacareí. Portanto, o vereador Aderbal Sodré já assinou o termo de posse. Cumpridas as formalidades legais e regimentais, declaro empossado como vereador da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Jacareí,
o senhor Fernando Sodré, mais conhecido por Aderbal Sodré. Meus parabéns, Aderbal. O vereador Aderbal dispõe de 5 minutos para uso da tribuna. Bom dia, quero desejar bom dia a todos e a todas em nome do nosso prefeito Isaías Santana. É um prazer eu retornar nessa tribuna tão rápido, nem pensava que ia ser tão rápido assim, mas Deus é maravilhoso demais na minha vida. Sempre Ele está tomando conta do Aderbal Sodré. E nesse momento eu quero dizer gratidão. Gratidão a todos que acreditou no Aderbal. Foram 1.619 votos. E eu entrei num grupo maravilhoso para tomar conta da nossa cidade de Jacareí. E eu quero deixar aqui, como acabei de jurar ali, que eu vou dar o meu melhor. Tive vereador, não me considerava suplente, tive vereador de 2017 até 2019, onde fui trabalhar na administração, trabalhei na subprefeitura, depois no horário livre vou falar disso. Tive o prazer de trabalhar na Prolar e quero aqui agora tomar liberdade para deixar uma coisa que está no meu coração. Eu falei, não, tem que falar isso na tribuna. Fazer um pedido para vocês, analisar a consciência de cada um que está aqui na tribuna hoje. Cada um que está nesse plenário, cada um que está no interior da Câmara Municipal, você que nos acompanha pela TV Câmara, no canal 12 da NET, ou o internauta que está aí no celular, no notebook, quero pedir para você, analise a sua consciência. Todos que estão aqui, eu, Aderbal Sodré, você analise um minutinho a sua consciência no pensamento de hoje, você que está nos acompanhando. E se eu pudesse pegar e falar assim, pega aí, que vocês estão acostumados, põe ponte, o técnico, põe no telão ali agora, por favor. Aparece ali que cada um está pensando. Que nós pudéssemos ver o pensamento de cada um, do Aderbal, do prefeito, de você morador que está em casa, para ver se você ia ter orgulho do que está aparecendo ali, ou você ia ter vergonha do que está aparecendo ali, para os seus amigos, para a sua família. Então fica esse aí, o pedido do Aderbal, para você analisar. Mas não tenha medo não, do seu pensamento, porque nós temos um juiz por nós, que é juiz meu, seu, de você que está em casa. Eu vou explicar por quê. Quem tem uma Bíblia, que está aqui o melhor presente que o Aderbal ganhou. Eu ganhei isso aqui no Testemunho de Jeová, lá no Poço Sete Estrelas. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida, com mais de 40 anos. Ele me deu, depois me ofereceu estudo, eu tenho o prazer de estudar a Bíblia, de aprender, foi o melhor presente. Quem não tem o costume de ler, leia. Você vai ser um bom marido, um bom vizinho, você vai pensar no próximo, entendeu? Você ajudar o próximo é a coisa mais maravilhosa que tem. E por que eu falei para você não ter medo? Por que o nosso governador, meu, seu, do mundo inteiro, está em João? Quem não sabe onde fica João? Lá perto do Apocalipse, depois de Hebreus, perto de Pedro, bem no finalzinho da Bíblia. Tenho um pouquinho de tempo, enquanto eu tenho esse restinho de tempo, eu vou ler para você não ter medo. Deixa eu pôr ajuda aqui. Está em 1 João, capítulo 8 e 9. Vai dar uma embaçadinha no óculos, mas eu vou ler assim mesmo. Se fazemos a declaração, não temos pecado. Estamos enganados. Estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E lá no capítulo 2, para finalizar minha fala de hoje, ele diz: meus filhinhos, eu lhes escrevo estas coisas para que vocês não cometam pecado.
Contudo, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é justo e Ele vai tomar conta de cada um de nós, como tomou do Aderbal. Mesmo carinho que Ele tem comigo, com a minha família, Ele tem com cada um de vocês. E se nós fazer o que está aqui, eu tenho certeza que nós vamos ter uma Jacareí, como diz o Valmir, melhor cidade do Vale do Paraíba. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter retornado a essa casa. Um bom dia a todos. Sou muito grato. Vereador Aderbal Sodré já pode tomar o seu lugar ali ao lado da vereadora Patrícia Giuliani. Seja bem-vindo, Deus abençoe a continuidade do seu trabalho nesta Casa Legislativa. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 90 trabalhos, sendo 56 indicações, 6 moções, 25 requerimentos e 3 pedidos de informações. Eu gostaria também de informar aos telespectadores e agradecer também a presença do senhor prefeito do nosso município, que está conosco presente aqui nessa sessão, o senhor Isaías Santana. Muito obrigado pela presença. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 119. Moção congratulatória ao presbítero Fernando Seis Dedos, dirigente da Assembleia de Deus Madureira, no Jardim Paraíso, pelo transcurso do seu aniversário comemorado em 11 de agosto. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 120. Moção congratulatória ao pastor Cláudio Luiz de Souza, dirigente da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no Jardim Emília, pelo transcurso do seu aniversário comemorado em 13 de agosto. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 121. Moção congratulatória ao presbítero Arlindo Alves de Oliveira, dirigente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Jardim Pedra-Mar, pelo transcurso do seu aniversário comemorado em 9 de agosto. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 122. Moção congratulatória ao pastor João Carlos Capper, dirigente da Assembleia de Deus, Ministério Madureiras, na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pelo transcurso do seu aniversário comemorado em 7 de agosto. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 123. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na trabalho dessa sessão o registro de moção congratulatória aos diretores, aos atletas, aos colaboradores, aos torcedores e todos que fizeram parte da história do Esporte Clube Parque Meia Lua, que comemorou no último dia 5 de agosto 55 anos de existência, assim enaltecendo a marcante trajetória e história desse estimado clube. E respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 12 de agosto de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 124.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado no ato do trabalho dessa sessão o registro de moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto. Nesta oportunidade, então, conseguiremos nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorativa dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 12 de agosto de 2020. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Não temos mais moção, senhor presidente. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento número 254. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP solicitando a troca de postes de madeira que se encontra torto, situado na frente ao número 26 da rua Jorge Urashima, no Parque Imperial em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da EDP e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 255. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a troca de postes de madeira torto situado à frente ao número 711 da Avenida Nurimar Fazolari de Freitas, no Parque Imperial em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 256. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a troca de poste de madeira torto, situado à frente do número 65 da Avenida Lino Davi, no Parque Imperial em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 257. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a troca de poste de madeira torto, situado em frente ao número 1169, da rua Inácio Pinheiro, no Jardim Vista Verde, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da EDP, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 258. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a poda de árvore cujos lugares se entrelaça a fiação da rede de energia elétrica em frente ao número 95 da Rua dos Tajetes, no Jardim Primavera. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da EDP e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento do número 259. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da EDP, solicitando a troca de poste de madeira situado próximo ao número 20, da Rua Expedicionário Laurentino Francisco de Siqueira, no Jardim Santa Marina, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 260. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da EDP, solicitando a troca de poste de madeira, situado próximo ao número 855 da Avenida Paulo Setúbal, no Conjunto São Benedito, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes dessa concessionária, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 261.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao DR, Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando estudos técnicos e providências para a construção de abrigo no ponto de ônibus existente na rodovia Nilo Máximo, ao lado do condomínio Coleginho, no sentido Santa Branca, no Jardim do Marquês, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 263. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da IDP, solicitando o reposicionamento de 2 postes que se encontram praticamente no meio do leito carroçável da Rua 1, no bairro Lagoa Azul, em Jacareí. Venho acompanhando as obras de pavimentação da estrada do bairro Lagoa Azul, melhoria esta que já encontra em sua fase final de execução, conforme fotos anexas. Há 2 postes no meio do leito carroçável dessa via, sujeitando os motoristas a sérios riscos de acidentes. Diante de tal fato, solicito o reposicionamento desses postes, haja vista que tal demanda está sendo cobrada ao vereador que esta subscreve por moradores dessa região e por visitantes que se deparam com as condições atuais do trajeto. Outro problema resultante dessa situação é a grande dificuldade de os veículos entrarem e saírem do bairro Lagoa Azul, posto que referida via trata-se de importante acesso. Assim sendo, muito respeitosamente, recorro à compreensão e aos prestes dessa concessionária, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevo. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 264. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a concessionária Rotas da Bandeira, solicitando colocação de iluminação pública sobre o viaduto existente na rodovia Dom Pedro I, na região de acesso ao bairro Jamica, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 262. A EDP solicitando vistoria e urgentes providências relativas a postes de concreto que se encontra torto e apresenta erosão junto à sua base na rua Professor Olinda de Almeida Mercadante, na região do Jardim Paraíso, em Jacareí. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento 263. A EDP... Já li, né? Desculpem, agora é o 265. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a concessionária Rotas da Bandeira, solicitando a colocação no antigo traçado da rodovia Dom Pedro I de placa indicativa do acesso aos bairros Jamique e Figueira, em Jacareí. Ressaltamos que, principalmente, os visitantes encontram muitas dificuldades para localizar os referidos bairros. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da concessionária Rotas das Bandeiras e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 266. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a concessionária Rotas das Bandeiras, solicitando a colocação na rodovia Dom Pedro I de placa indicativa do acesso aos bairros Pinhal e Brotas, em Jacareí. A referida placa deverá ser instalada no limite de municípios entre Jacareí e Garatá, na região do conjunto 22 de abril, local indicado na foto anexa. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 267. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP, solicitando a substituição de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na estrada Ronda do Japão, próximo do 950, no bairro Jamica, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes dessa concessionária, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 268.
Requeremos a excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP solicitando a substituição de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na estrada Ocamura, próximo ao número 49, no bairro Jamique, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos a compreensão e aos prestes dessa concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 269. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da IDP, solicitando providências referentes à falta de iluminação pública e a vários postes de madeira que oferecem risco de queda na estrada Onda do Japão, no bairro Jamique, em Jacareí. Registramos que o vereador esteve no local em 10 de agosto do corrente e pôde comprovar a reclamação dos moradores e das famílias que residem no referido bairro, onde os mesmos relatam que a falta de iluminação gera muita insegurança para a população. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios da IDP e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 270. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP, solicitando providências referentes à falta de iluminação pública no antigo traçado da rodovia Dom Pedro I, no sentido do bairro Jamique, em Jacareí, para oferecer maior segurança aos munícipes. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios dessa concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 271. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a empresa Concessão Ambiental Jacareí Limitada, solicitando informações referentes a funcionário demitido em cuja carteira não foi dada baixa e sequer recebeu os termos de rescisão. O funcionário Wellington Adriano Soares, demitido em 2 de abril de 2020, colaborador da referida empresa há mais de 7 anos, até a presente data não teve seu registro em carteira de trabalho e previdência social baixado para as devidas anotações, nem mesmo contou com o fornecimento dos termos de rescisão para que possa requerer o benefício do auxílio-desemprego e proceder ao saque do fundo de garantia por tempo de serviço. Assim sendo, nessa situação, requeremos as seguintes informações. Primeiro, por que não foi dado baixa na carteira de trabalho e previdência social do senhor Wellington Adriano Soares? Segundo, por que o funcionário não recebeu os termos de rescisão? Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Paulinho dos Condutores, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque não é possível, nessa empresa, pelo que eu sei, a prefeitura está em dias, e esse trabalhador foi demitido no dia 2 de abril. Até a presente data não deu baixa na carteira desse trabalhador, não sequer acertou nenhuma verba rescisória com esse trabalhador. Esse trabalhador está passando por necessidade porque não consegue receber o seguro-desemprego, não consegue receber nenhum benefício do governo e a empresa nem satisfação dá para esse trabalhador. E nós estamos fazendo esse requerimento porque a gente quer ter mais informações, porque não é justo. Ontem eu tive uma conversa com o sindicato, por causa desse trabalhador, corre risco de estar parando as atividades e prejudicar em torno de 230 mil pessoas aqui na nossa cidade devido à falta de responsabilidade dessa empresa para com o trabalhador. Então a gente está pedindo essa intermediação dos órgãos responsáveis para que possa cobrar da prefeitura mais uma postura de responsabilidade com os trabalhadores. Requerimento 271 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 272. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP, solicitando providências referentes à troca de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na estrada Onda do Japão, próximo ao número 152, no bairro Jamique, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios dessa concessionária, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 273. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando providências referentes à troca de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na estrada Onda do Japão, número 2315, no bairro Jamique, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da EDP e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua.
Requerimento 274. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP solicitando providências referentes à troca de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na estrada Okamura, próximo ao número 3115, no bairro Jamica, em Jacareí, oferecendo risco de acidentes aos munícipes. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 275. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a realização de poda de segurança em árvores localizadas na rua Expedicionária Heitor Armando Bagatini, defronte dos números 126 e 254, no Jardim Paraíso, em Jacareí. Ocorre que as copas dos referidos exemplares arbóreos, por conterem galhos muito grandes, estão em contato com a rede de energia elétrica, necessitando urgentemente de poda de segurança, para que, posteriormente, seja realizada uma poda maior na parte da prefeitura do município. Frisamos que, nas atuais condições, as aves estão causando grandes transtornos aos moradores do entorno, sendo certo que a adoção da medida, ora solicitada, representará grande benefício a todos esses cidadãos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, transmitindo nossas respeitosas saudações, subscrevemos. Vereador Juarez Araújo. Requerimento 276. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP, solicitando a realização de poda de segurança em árvores localizadas na rua Lourenço da Silva, defronte do número 1364, no Parque Meia Lua, em Jacareí. As árvores que se encontram com seus galhos muito grandes e sua copa está em contato com a rede elétrica, necessitando com urgência uma poda de segurança para que seja realizada posteriormente a poda completa pela Prefeitura, pois está causando grandes transtornos aos moradores do entorno. Ao fim, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios da IDP São Paulo e transmitimos nossas respeitosas saudações. Vereadora Juarez Araújo, o senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, fiz esse requerimento à EDP Bandeirante, a EDP São Paulo, na verdade, agora, né, não tem mais nada de EDP Bandeirante, agora o nome é EDP São Paulo, pedindo a poda de segurança, porque o município, através da Secretaria de Meio Ambiente, eles têm a vontade de fazer o trabalho e a gente tem percebido que tem feito. Mas se a EDP não fizer a parte dela, eu queria que a técnica puxasse aqui, por favor. Olha para você ver, é absurdo como é que estão as árvores, né? Isso incomoda muito a vizinhança, isso é muito perigoso. Então a gente pede à EDP que faça a poda de segurança para poder a Prefeitura, através do Meio Ambiente, fazer a parte deles, né? O dever de casa aí, que é fazer o resto da poda. Do jeito que está, não consegue. Então fica aí o meu pedido, o meu requerimento e o pedido de apoio aos nobres pares. Não, peraí. Esse é o 276. Requerimento 276 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 277. Com o objetivo de se garantir a segurança na distribuição da energia elétrica por conta da pandemia, a Resolução Normativa número 878, de 24 de março de 2020, proibiu o corte do fornecimento de energia elétrica de quem não conseguisse pagar as contas das concessionárias durante o período da pandemia do novo coronavírus. Considerando que essa resolução venceria em 23 de junho do decorrente, foi prorrogada, mas em 31 de julho encerrou-se o seu prazo de vigência e já a partir de 1º de agosto as concessionárias podem efetuar o corte do fornecimento para os inadimplentes dos pagamentos das contas. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, solicitando a extensão do prazo para que as concessionárias de energia elétrica efetuem o corte de fornecimento de energia elétrica para os inadimplentes, durante o período em que nos encontramos no enfrentamento à pandemia.
Diante do exposto, solicitamos à ANEEL que prorrogue este prazo para que a população que já tanto sofre com a pandemia não seja afetada por mais esse problema, sendo que ainda padecemos das consequências da pandemia, como a redução de salários e de benefícios. Desta forma, entendemos não ser justo o corte do fornecimento da necessária energia elétrica. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios da ANEEL, Agência de Energia Elétrica, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Juarez Araújo, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, nós vivemos aí um momento muito difícil com a pandemia que o mundo enfrenta, e a ANEEL ela suspendeu, né, esse benefício que vinha dando para as pessoas que tinham necessidade aí de usar a energia e, na verdade, não dinheiro para custear as despesas. Então, eles simplesmente cortaram isso aí. A gente está pedindo, através desse requerimento, que seja prorrogado esse prazo, que deem aí uma oportunidade para as pessoas que não têm verba para ficar bancando o pagamento da conta de energia nesse momento. Eu acho que é o momento dos que têm mais ajudar os que têm menos. Então, a gente, através do requerimento, estamos pedindo aí a prorrogação desse prazo. Por isso que eu conto aí com o apoio dos nobres pares. Requerimento 277 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 278. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando providências referentes à falta de iluminação e ao poste com risco de queda na estrada Hondo Japão, próximo ao número 633, no bairro Jamica, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 117. Considerando a prerrogativa do Legislativo em fiscalizar atos, ações, obras e contratos firmados pelo Executivo, considerando que o prefeito municipal anunciou em vários veículos de comunicação que o imóvel onde funcionava a antiga SAS, Secretaria de Assistência Social, localizado no número 165, da rua 13 de Maio, no centro, passaria a abrigar o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, a fim de promover maior qualidade no atendimento daqueles que estão desempregados. Considerando que o imóvel público da antiga SAS continua desocupado e passando por uma reforma que vai custar aos cofres públicos cerca de R$ 410 mil, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, por quanto tempo o imóvel que abrigava a antiga SAS ficou desocupado? Segundo, qual órgão público utilizará o imóvel em questão? Terceiro, qual o motivo da realização de reformas no referido imóvel? Quarto, informar o custo total da obra. Quinto, encaminhar a esta Casa a planilha do memorial descritivo da obra. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Arildo Batista. Pedido de informação número 118. Considerando que o prefeito municipal prometeu, em campanha eleitoral, colocar em operação 4 unidades básicas de saúde 24 horas na cidade, considerando que pelo fato de tal ação não ter sido realizada, a promessa não foi cumprida. Considerando que este vereador, com os demais pares, destinou verbas impositivas para a reforma e ampliação de várias unidades básicas de saúde, e considerando a necessária transparência no que diz respeito a esse assunto, em razão da qual entendo ser necessário questionar, a título de informação, sobre a aplicação de recursos na área da saúde. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, quantas unidades básicas de saúde foram reformadas ou ampliadas nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020? Discriminar os locais dos respectivos anos de realização. Quais os valores gastos por unidade? Enviar a esta Casa cópias das planilhas e serviços. Aguarde manifestação, subscrevo. Vereador Arildo Batista. Pedido de informação número 119. Considerando que em vistoria técnica realizada em 6 de agosto de 2020,
juntamente com o engenheiro e moradores da região há mais de 60 anos, observamos as benfeitorias realizadas no que tange à infraestrutura, drenagem, acessibilidade e, em específico, ao asfalto, colaborando com a questão da saúde e trânsito acessível, pois as obras anteriores acabaram com a rua e o asfalto melhorou muito, valorizando este bairro. Outro ganho foi a restauração da praça, que proporcionou um espaço para as famílias. E considerando que estas obras valorizarão nossas casas, mas espera-se segurança e sinalização para a acessibilidade dos moradores, que são idosos com muitas histórias de vida, requeiro, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca de correções e revisões da obra de drenagem, pavimentação da rua Chiquinha Schurig, Jardim Marister, no valor de R$ 808.952,00. Início em 28 de abril de 2020 e previsão de 4 meses. Esclarecer as observações para reavaliar os serviços referentes à massa asfáltica, diferenças no asfalto, acabamento no entorno das tampas de inspeção e outros, nivelamento entre a tampa da caixa de águas fluviais e esgoto se comparada ao nível da calçada, acessibilidade para o cadeirante na Praça do Educador, pois há uma diferença do rebaixamento de um lado com o outro entre a guia e a sarjeta, medindo de 5 centímetros. Limpeza das bocas de lobos. Sarjeta com marcas de pneu no concreto. Irrigar o solo devido a muito pó e a movimentação de terra e veículos no local. Conferência do rebaixamento que está sendo feito no local. Observar também os logradouros nas transversais, a exemplo do asfalto, se soltando com a esquina da rua Virgílio Carderelli e outros. Cabe ressaltar o alargamento dos 2 lados da calçada, ocasionando o estreitamento da rua. Primeiro, com relação à questão da acessibilidade, é necessário conserto no acesso ao cadeirante, pois existe uma diferença entre a guia e a sarjeta de 5 centímetros na recém-Praça do Educador, dificultando muito para a PCD. Há possibilidade de correção imediata? Segundo, diante das correções e revisões apresentadas acima, solicito o registro via fotos das ações para sanar as pendências observadas nas diferenças do asfalto, sendo um lado mais liso e outro com micros buracos, onde aparentemente faltou material. Acabamento nas tampas de inspeção, desnivelamento entre a tampa da caixa, redes em relação ao nível da calçada, limpeza das bocas de lobos, sarjeta com marca de pneu no concreto e dificultando o escoamento de água, existente material com cerca de 20 a 30 centímetros do nível das sarjetas e outros. Terceiro, observando o estreitamento da rua e o alongamento da calçada nos 2 lados, próxima pontinha da vala, aproximadamente 20 metros da cabeceira da ponte. Foi projetada esta mudança no papel? Considerando que a diminuição dessa rua complicará a passagem de 2 veículos, em especial veículos pesados, caminhão de coleta de lixo e caminhões em geral. A intenção é de colocar mão única. Em caso positivo, pela lógica e segurança de todos, qual a previsão? Como se dará a comunicação à comunidade e à cidade? Quarto, diante do alargamento da calçada próxima à ponte da vala ou do córrego Jardim Siesta, como ficará a calçada da pontinha? Será incluído acessibilidade aos cadeirantes? Quinto, pensando no incômodo e nos malefícios da poeira gerada por essas obras, qual a dificuldade e a possibilidade de um caminhão irrigar as ruas 2 vezes ao dia? Sexto, está prevista a manutenção das ruas transversais, a exemplo do asfalto se soltando com a esquina Rua Virgílio Carderelli? Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu queria pedir de informação, está bem claro que é correções e revisões no que foi feito até o momento. E se tratando de massa asfáltica, essas coisas, a questão do tempo da obra nem é muito o que se destacar, porque como é uma via muito antiga, vários obstáculos ali existem e atrapalham o andamento da obra. Mas, assim, tem uns pontos que foi colocado aqui, não foi pelo olhar da vereadora, foi junto com o parecer de engenheiro que acompanhou a vistoria. Então, e essas coisas já foram entregues, né?
que nenhuma coisa assim agravante. Lá na Praça do Educador, um lado dá acessibilidade para a calçada, do outro está alto. Parece que é pouco 5 centímetros, mas para quem já empurrou uma cadeira de roda, sabe que faz muita diferença. A questão também dos outros apontamentos aí, que vai ser verificado, mas eu queria chamar a atenção no estreitamento da rua e alongamento das calçadas. Não vai dar para passar os veículos ali. Pedido de informações número 119 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Não temos mais pedido de informações. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Vicente Aparecido Rosa, formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Votos de pesar de Hélio Joaquim Leandro, formulado pelo vereador Luiz Flávio. Votos de pesar de Raimundo Correia, falecido em 8 de agosto de 2020, popularmente conhecido no meio esportivo como Rolinha, atuando sempre na diretoria do Esporte Clube Campo Grande. Autorias: vereadores Paulinho dos Condutores e Paulinho do Esporte. Votos de pesar de Maria Aparecida Fernandes, formulada pela vereadora Lucimar Ponciano. Votos de pesar de Maria Cândida Carvalho de Andrade Santana, formulada pela vereadora Lucimar Ponciano. Votos de pesar de Luciano Cosme Guimarães, treinador da Escolinha de Futebol do Jardim do Vale, formulado pelos vereadores Lucimar Ponciano e Paulinho do Esporte. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.